Preciosos irmãos, agradecemos muito a Deus por mais uma vez Ele nos conceder esse privilégio de estarmos juntos para mais um programa Semente de Vida. E eu ainda vou aproveitar, nós estamos aqui relatando a vida do nosso profeta através dos testemunhos daqueles que estavam ali próximo a ele, conviveram com ele, e são testemunhas ocular de todas essas coisas maravilhosas que tomaram lugar no seu ministério. Então, eu quero continuar relatando a vocês essas coisas maravilhosas que Deus fez através desse ministério tão prodigioso do Espírito Santo nessa hora em que nós estamos vivendo. Eu queria novamente fazer menção daquela escritura de Amós 3,7, que nos diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Então nós vimos aqui tão claramente que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar para os seus profetas. São os profetas a boca do Senhor. É por isso que quando eles se expressam dizendo: assim diz o Senhor. Então, nós sabemos que o homem é como eu, como você, mas o ofício, o ministério, é Deus se manifestando através deles. Foi por isso que Elias, quando disse para Acabe que não choveria e nem mesmo cairia orvalho dos céus, segundo a sua palavra. Agora, nós sabemos que nós, humanamente falando, as nossas palavras são falíveis. Só existe uma palavra que é infalível. E esta palavra é a palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. É por isso que a gente tem que ter a nossa fé arraigada em sua palavra, porque todas as demais coisas vão passar, mas a palavra permanecerá. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho aqui uma expressão que eu gostaria de partilhar com vocês nesta hora, de William Marion Branham. Ele diz assim: somos conhecidos pela vida que vivemos. E foi dito que sua vida fala tão alto que não se consegue ouvir o seu testemunho. Eu também me recordo do nosso profeta, um exímio caçador, fazer menção de sua arma. Ele disse: a minha arma, ela tem uma mira na frente e uma mira atrás. E ambas as miras precisam estar perfeitamente calibrada. Porque se houver um pequeno desviozinho, insignificante desviozinho, à medida que essa bala vá percorrendo o seu curso, ela vai deixando o seu alvo desejado. E eu sempre gosto de fazer menção disso, porque a mira da frente e a mira de trás,
elas precisam estar bem ajustadas e com o mesmo objetivo. Ou seja, ambas precisam estar tão conectadas uma com a outra para que o alvo seja atingido. Eu costumo dizer que a mira da frente e a mira de trás é exatamente motivo e objetivo. Se ambos não estiverem apontando na mesma direção, nunca atingirão o alvo. E eu penso que quanto ao testemunho das nossas vidas, não adianta você falar, você testemunhar, mas a sua vida não está condizente com aquilo que o seu testemunho, ou seja, as suas palavras, estão testemunhando a todos. É por isso que o alvo só vai ser atingido, que é, como cristãos, filhos e filhas de Deus, salgarmos aqueles que estão à nossa volta, só quando o testemunho e a vida estão falando a mesma coisa. Então, as pessoas que estão à nossa volta ficam sedentas. Então, Jesus disse, se o sal não salga, se ele se torna insípido, para nada mais presta. Então, nós estamos aqui e o verdadeiro objetivo de Deus para as nossas vidas é que nós nos tornemos um instrumento nas suas mãos para sermos um testemunho vivo do Senhor, para sermos sal para todos aqueles que estejam à nossa volta. E aqui está o que o William Marrambrana, profeta de Deus para essa hora, diz: somos conhecidos pela vida que vivemos. E foi dito que a sua vida fala tão alto que não se consegue ouvir o seu testemunho. Portanto, viver um sermão é melhor do que pregar um sermão. A vida que você vive mostra o caráter que você tem. Por quê? Sua vida é que sempre construirá o seu caráter. Isto foi o que o nosso profeta nos disse aqui em sua mensagem. E como eu tenho dito a vocês, ele não somente disse, mas também viveu aquilo que ele estava dizendo. Portanto, mira da frente e mira de trás estavam sempre muito bem ajustada, calibrada, e o alvo sempre foi atingido. E o objetivo de Deus, o propósito de Deus, consumado por sobre a minha vida, as nossas vidas e a vida de todos os filhos eleitos que estão aí pelo mundo afora, por toda parte, e que serão alcançados através do seu testemunho. Agora, como podemos ser uma testemunha deles sem termos uma experiência com a testemunha, a verdadeira testemunha? Então é necessário que nós tenhamos antes essa experiência maravilhosa para que outros possam ser impactados por isto. Eu estou aqui com o testemunho da irmã Cleo Evans. E ela conta aqui da sua vida, da sua família e de como esta convivência com o mensageiro desta era impactou o seu lar. E isto dita de 1950 a 1965, ou seja, até quando o nosso profeta esteve aqui por sobre a face dessa terra. Aliás,
ela e o seu esposo foram os últimos, propriamente dito, em se tratando de irmãos, a terem tido contato com o mensageiro desta hora que estamos vivendo. E eu quero relatar aqui, claro que eu gostaria de poder relatar aqui detalhe por detalhe, né, de todos esses encontros e de como isso veio impactar tremendamente a vida desse casal, não só desse casal, da família, dos familiares, dos entes queridos, enfim, todos foram afetados beneficamente por esse ministério maravilhoso do Espírito Santo de Deus. São coisas lindas, maravilhosas, né? Mas o nosso tempo não nos permite. Mas eu quero contar para vocês aqui, inclusive, uma das mensagens aí muito sobressalentes que nós temos, né, foi pregada exatamente dentro da sua casa. E o título dessa mensagem é Em Tua Casa. E realmente foram ali algumas perguntas que foram dirigidas, né, para o nosso profeta, e depois ele trouxe uma palavra também ao coração daqueles que estavam ali reunidos naquela ocasião, naquele dia. Enfim, esta família, eles tinham uma fé muito tremenda, né, muito sobressalente no mensageiro desta era. E houve um infortúnio, né, que aconteceu na sua família, de que um dos seus filhos veio a falecer num acidente automobilístico. E eu quero aqui relatar com as próprias palavras da irmã Cleo Evans, porque o irmão Welch, ele já havia partido quando ela relatou esse testemunho. Então, eu queria partilhar isso com vocês aqui. Aconteceu no ano de 1964. E ela diz assim: nós perdemos o nosso filho Jim em um acidente automobilístico. Ele tinha 18 anos. O irmão Branham, ele estava fora da cidade naquela época, provavelmente em alguma campanha. Então, eles ligaram para o irmão Billy Paul e imediatamente ele tomou conhecimento, ficou muito triste com o ocorrido e pouco depois o irmão Branham ligou para o irmão Welch e disse que o Senhor não tinha revelado nada para ele acerca da partida do Jimmy. Mas assim que ele ouviu, assim que ele soube daquele acidente, ele imediatamente saiu procurando por todas as regiões, mas, segundo o nosso profeta, ele não pôde encontrá-lo. Eu já estou falando deste mundo, né? Ele vivia em dois mundos, este nosso e o sobrenatural, o espiritual. Então, quando ele soube, ele saiu à procura do Jimmy e procurando por estas regiões celestiais e não o encontrou. Então, ele disse para o irmão Welch que ele decidiu voltar e ver o acidente. Ele disse para o irmão Welch que o Jimmy deveria estar sentado no banco do passageiro, porque assim que o carro bateu no caminhão, ele viu uma luz deixando o lado direito do carro e indo diretamente para Deus. Que coisa boa é ter um profeta. Porque aquilo que está em mistério, Deus vem e revela ao seu profeta, e ele vem e revela para os nossos irmãos.
E aí, numa hora de tanta dor, de tanta aflição, de tanta angústia, Deus vem com o seu profeta para poder consolar o coração desta família. E ele disse: irmão Evans, se você quiser saber onde o Jimmy está, ele está agora conversando com a minha filha Sharon Rose. A sua filha já tinha partido há muito tempo, apenas um nenenzinho de 9 meses de idade. Isso para a gente ver que quando a gente cruza além da cortina do tempo, meus preciosos irmãos, se nós somos um bebezinho, nós não vamos estar lá como um bebezinho. E lá ela estava com uma moça de não mais de 20 anos, né? E ali, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em toda a sua saúde, com toda alegria, com todo gozo, com vida em abundância. E você, ancião, que está me ouvindo agora, já com seu cabelinho branco, cansado, ombros caídos, quando nós cruzarmos além da cortina do tempo, nós vamos sermos transformados, porque ali não tem velho, cansado, fadigado, doente, enfermo, paralítico, ou com dor, ou seja o que for. Você recebe um corpo novinho em folha, é o que diz a palavra, um corpo glorificado, e vai para a 6ª dimensão para gozar as delícias do Senhor já antecipadamente. É por isso que às vezes eu digo, quando você tem Cristo na sua vida, não tem coisa melhor do que o Senhor nos chamar para estar com Ele. E isso é tão tremendo, e eu penso que através dessa visão extraordinária que Deus deu ao nosso profeta para confortar o coração desta família, né, desse casal e de seus filhos, seus irmãos ali, no caso, isto nos ajuda muito, né? Com toda certeza nos ajuda. E olha o que ele diz aqui, o Jimmy, ele está agora conversando com a minha filha Sharon Rose. Então ele continuou dizendo, se você pudesse falar com o Jimmy e perguntar para ele, ele diria, papai, eu não quero voltar para lá. Eu quero permanecer aqui. Eu não quero retornar para lá, papai. Se ele pudesse, né, falar contigo, ele diria isto. E então o irmão Brana disse para o irmão Welch que ele poderia juntar a sua família e decidir se havia alguma coisa que eles quereriam que ele fizesse. Nós temos aí o testemunho do irmão Billy Paul, que disse assim, olha, ele está lá, está muito bem, mas se vocês quiserem que eu chame ele de volta novamente, eu chamo. Mas, se eu fosse vocês, eu deixaria aonde ele está. Ele está muito bem. E como eu acabei de dizer, se nós perguntássemos para o Jimmy se ele gostaria de voltar, ele mesmo nos diria que ele preferiria estar lá. Então ele diz, reúnam e resolvam o que vocês querem que nós façamos. Logo cedo, na manhã seguinte, o irmão Brana ligou novamente e falou com o irmão Welch. E daquele momento em diante, foi como se tivesse aquela paz que excede todo o entendimento, como se ela penetrasse nos nossos corações, nas nossas almas. Isso traz um descanso de saber que aquele jovem que havia partido na sua tenra idade, né? Deus tinha um plano, o plano de Deus era levá-lo. E só a eternidade dirá o porquê. Às vezes a gente pensa que só pessoas idosas é que são chamadas. Não!
Deus chama bebê, Deus chama jovens, como foi o caso do nosso irmão Jimmy. Nós não sabemos o dia e a hora e o tempo que Deus tem marcado e designado para cada um de nós. O que importa é que durante o curso da vida que Ele nos concede aqui, é que nós nos preparemos, é que nós decidamos se vamos aceitar ou não o perdão que Ele nos concedeu lá no Calvário. E que nós decidamos aonde queremos passar a nossa eternidade. No céu com Ele ou no inferno com o diabo. Então, eles decidiram que o melhor para aquele jovem era que ele permanecesse na condição em que ele estava. Muito bem, muito melhor. É ruim para nós que ficamos, mas para quem parte com Cristo é a melhor coisa da vida, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ser chamado para as delícias eternas com o seu Senhor. E aqui ela continua relatando, 3 dias depois do funeral, nós fomos para Tucson. Precisávamos descansar. O primeiro lugar onde nós paramos foi na casa dos Normans. A irmã Norman sugeriu que eu ligasse e conversasse com a irmã Brana. E ela disse, eu vou ligar e vou falar com ela. Ela discou o número, me passou o telefone e eu conversei com a irmã Brana. E ela disse, irmã Evans, Bill não está no momento, mas ele quer ver vocês. E em poucos momentos, nós ouvimos um toque na porta da casa da irmã Norman. E era quem? O irmão Brana. E ele começou imediatamente a falar sobre o Jimmy. Eu desejaria que nós tivéssemos podido gravar tudo que ele disse em uma fita. Mas eu acho que essa não era a vontade do Senhor. Ele disse que Jimmy não gostaria de voltar. Então disse, quando Jimmy vir vocês novamente, vai lhe parecer como se tivesse passado apenas 3 minutos desde que ele viu vocês. Que coisa tremenda, irmãos. Isso é maravilhoso, né? De saber que quando nós cruzamos é como se o tempo parasse, né? E quando nós nos revermos novamente, isso vai ser como se fosse há 3 minutos atrás apenas. Que coisa maravilhosa! Que delícia! Né? E testemunho maravilhoso, né, dessa preciosa irmã, relatando, né, esse fato tão tremendo que aconteceu na vida do seu filho, que foi acidentado e foi chamado para a glória para estar com o Senhor. E Deus, através do seu profeta, vasculhando todas as regiões celestiais, viu que ele estava muito bem. E esse foi o relato que ele transmitiu para a irmã Cleo Evans e para o irmão Welch Evans. Coisa maravilhosa. Agora eu quero contar também, aproveitando, né, a oportunidade, mais uma experiência muito sobressaliente que Deus deu a esta família. Uma família muito querida, foi muito achegada do nosso profeta, né? Se apegaram muito. E ela está contando aqui que na primeira quinzena de fevereiro do ano de 1965, ou seja, exatamente no fim do ano, o Senhor estaria levando o seu profeta para o lar celestial. Então ela relata
esta experiência que aconteceu ali na primeira quinzena de fevereiro do ano de 1965. Ela diz assim: nós estávamos morando lá em Tucson, no Arizona. E o Elt, ele tinha um posto de gasolina na Avenida Park, somente 3 quarteirões de onde o William Branham morava. Numa manhã, o Elt tinha ido ao posto e Rony, meu filho, e eu levamos a Marta Júnior. Ela é a nossa caçula e nós a estávamos levando para a escola. E ela diz: o dia estava lindo, não havia sequer uma nuvem nos céus. E nós a deixamos e estávamos retornando a caminho do posto quando Rony disse: mamãe, olhe para as montanhas, olhe para aquelas nuvens. E eu olhei e elas estavam à direita do lugar chamado Flinger Rock e havia um aglomerado de nuvens cor de âmbar. Nós ficamos observando-as e às vezes parecia ter ali 5 em cima e 2 embaixo. E então elas se mudavam. E isto foi por cerca de 45 minutos. Isso estava muito estranho. E nós nos assentamos e ficamos ali assistindo. Rony disse: eu sei aonde está o irmão Branham. Ele tem que estar bem lá em cima. E eu disse: você sabe que só Deus poderia fazer aquilo. Era tão diferente. Eu nunca tinha visto nada igual. O irmão Branham, ele fala acerca deste ocorrido em uma fita, e ele diz que foi exatamente aquele momento em que Deus estava falando com ele e entregando para ele a mensagem casamento e divórcio. Ou seja, ali estavam aquelas nuvens que ela relatou como nuvens, mas ali estava aquela coluna de fogo na cor âmbar, 5 em cima, 2 embaixo, e se movendo, e Deus estava tratando com o seu profeta. Deus estava entregando ao seu profeta uma das mensagens mais sobressalientes do seu ministério, que foi casamento e divórcio. E ali, então, nós temos ali tudo com relação a este assunto. Aliás, eu penso que a palavra soberana, acerca do assunto está exatamente dentro desta mensagem, casamento e divórcio. Então Deus esteve ali operando e trabalhando de uma forma tão sobressaliente através da vida dessas pessoas que estiveram ali ligadas ao nosso profeta, estavam convivendo com ele e que são testemunhas oculares de todas estas coisas que nós estamos vos relatando nesta hora. Então, nós transmitimos isso com toda a segurança, Nós temos, e não estamos aqui fabricando coisa nenhuma, estamos aqui apenas relatando aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, este ministério sobrenatural
onde Deus esteve aí operando de uma forma tão magistral. O ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é Deus mesmo. Aliás, nós sabemos que o Filho do Homem se manifestaria nesta hora. Nós não estamos falando de um Filho do Homem, porque nós nos referimos a um profeta. Mas quando nós tratamos desta mensagem, nós estamos transmitindo ao coração da noiva de Cristo a mensagem que é o Filho do Homem manifestado. E nós sabemos que o Filho do Homem foi Jesus Cristo, foi Deus. Então a mensagem, não estamos falando de William Branham, estamos falando da mensagem que William Branham foi o instrumento que Deus usou para transmitir ao coração de todos os filhos eleitos de Deus, de todos aqueles que desde antes da fundação do mundo tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que foram predestinados de Deus, plantados por Deus no canteiro desta era final em que nós estamos vivendo, onde tudo se consumará, onde toda esta palavra se materializará, onde todas as promessas que Deus nos tem feito através desta Bíblia Sagrada se materializam e se cumprem nesta hora em que nós estamos vivendo. O meu desejo é que, de alguma forma, você venha se inteirar melhor acerca desta mensagem precursora do retorno de Cristo para levar a sua igreja com Ele qualquer hora destas. Deus abençoe meus preciosos irmãos, Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe a todos vocês, ouvintes deste programa Semente de Vida. Deus derrame ricamente as suas bênçãos por sobre os vossos corações.